Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao estudo dos fundamentos bíblicos da família. É um prazer ter você estar nos acompanhando nessa aula, onde nós estamos estudando a respeito dos princípios e fundamentos bíblicos aplicáveis para a nossa família. Antes de darmos início, vamos fazer a nossa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti. Nós te rogamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, no início desse estudo, dessa aula de hoje. Nós te pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça esteja sobre a vida minha, que vou estar ministrando, sobre a vida daqueles que vão estar assistindo, sobre cada família. No nome de Jesus Cristo, nós te rogamos que Teu Divino Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente e nós possamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui nessa aula, no nome de Jesus. Amém. A aula de hoje é inimigos da família, influências externas. Você já parou para pensar quantas coisas estão influenciando a nossa vida? Você já parou para pensar quantas coisas estão influenciando a nossa casa, a nossa família? E além do mais, você já parou para pensar quantas vidas você pode estar influenciando? Você já parou para pensar quantas famílias a tua família pode estar influenciando? Influências diretas ou indiretas? Influências sempre existiu e sempre há de existir. Influência é algo que vão estar sempre exercendo, ou alguém vai estar exercendo sobre nossas vidas. Não tem dificuldade, não tem problema a ideia de ser influenciado ou influenciar. A questão que fica é essa influência que estamos exercendo, ou que alguém está exercendo em nós, está nos levando aonde? Está provocando em nós, ou naqueles que são influenciados por nós, o quê? Essa é a pergunta que devemos fazer. Inimigos da família, influências externas, o texto base para essa lição está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Vamos abrir a nossa Bíblia para olharmos junto? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deste afasta-te. Então, o texto básico dessa lição é o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. E o texto-chave, o versículo-chave é 1 João, capítulo 2, o versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós, nessa noite, nessa lição, nessa aula, nós iremos estudar a lição e vamos entender quais são os inimigos externos que está diretamente influenciando as famílias de hoje. Nós estamos vivendo tempos terríveis e complicados e difíceis. Então há uma necessidade de empenharmos cada vez mais para buscar todos os recursos e fundamentos da Bíblia para proteger, guardar a nossa família e
cada membro que compõe essa família. Mas essa busca e essa necessidade, esse reconhecimento só vem a partir do momento que o amor esteja em evidência na família. O amor por ambos os membros da família tem que ser o fundamento principal e que esse amor vai fazer reconhecer a necessidade e a urgência de busca de fundamentos, de todos os meios saudáveis e bíblicos para proteger a família, principalmente nesse mundo perverso, cruel e difícil que nós estamos vivendo em pleno esse tempo atual, em qual o objetivo de tantas outras coisas, de ideias, de ideologias, é sempre atingir a família. Nós devemos ter amor pela família, porque a cultura está em constante transformação, e uma transformação sempre, a maioria das vezes, para sempre pior. São pessoas que essa cultura que não se incomoda com a imoralidade, com a indecência, com a crueldade, com a violência, que parece que se sentem incomodados, mas não fazem nada para resolver esse problema e não ser daqueles que promovem esse tipo de problema. Então nós devemos tomar cuidado, porque aqui ele falou assim, que dessas coisas dos últimos dias que iam vir, que os homens serão amantes de si, uma das coisas que ele fala é da imoralidade, da falta de cumprimento daquilo que promete e zombar da pessoa do Deus quando nega o seu poder e a sua grandeza. O que eu quero, dois pontos que eu quero deixar aqui é: a imoralidade está crescendo cada vez mais. E o escárnio e a zombaria daqueles que decidem ter uma vida guiada pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, passam a ser alvos de zombaria daqueles que estão na imoralidade, qual faz parte da vida deles. Então não é difícil. Então nós vemos uma cultura que está mergulhada na imoralidade, na indecência, e encontra algumas pessoas que decidem não mergulhar na imoralidade, na indecência, juntamente com eles. Essas pessoas passam a ser o quê? Alvo de zombaria e de escárnio. Mas a preocupação é para nós cristãos, que temos a Bíblia como nossa regra de fé. É a bússola, é o mapa da vida do cristão em todas as áreas, é o norte do cristão, é as Sagradas Escrituras. Como que nós estamos nos comportando, como nós nos comportamos nesse mundo no qual nós dizemos que somos cristãos? Se você fosse pintar esse mundo, como você pintaria? Se você fosse pintar um quadro, você é um artista, e alguém fala assim, descreve o mundo através de uma obra artística das suas próprias mãos, desenhando aí para mim. Como que você descreveria? Qual seria essa imagem aí que você estaria colocando em uma tela para apresentar para aquele que o pediu? E como que você ia pintar esse mundo imerso em uma cultura completamente corrompida e prostrada a práticas de pecado? Como que você pintaria os comportamentos diários na família e de todos os membros que faz parte da família? Como você pintaria esse quadro? Agora eu convido você para pintar um quadro da tua família. Como você, como cristão, ou você, independente, que é uma pessoa de família, que é conservador, que tem uma conduta, como que você pintaria o quadro da tua família nessa cultura, nesse mundo perverso, nesse mundo cruel, nesse mundo de imoralidade crescente cada vez mais? Como você pintaria?
Como você pintaria cada membro da tua família, como ele se comporta nessa sociedade? Como você ia pintar esse quadro? Principalmente para nós cristãos, essa pergunta deve ser feita, refeita, pensada e repensada por todos nós, particularmente. Como nós pintaríamos a nossa família diante dessa sociedade? Tem duas máximas do cristianismo, tem dois pensamentos, que nós chamamos que é a ortodoxia. Ou seja, a ortodoxia é a doutrinas retas, doutrinas ou teoria, conhecimento daquilo que é certo. Cristãos, principalmente cristãos, nós sabemos o que é ortodoxia. É o conhecimento daquilo que é certo, doutrina correta, as regras corretas. E tem outra parte que chama ortopraxia, que quer dizer é a prática reta daquilo que é conhecido, daquilo que você conhece. Então a pergunta é, nós como cristãos, todos nós que falamos que frequentamos, participamos de uma comunidade, fazemos parte de uma comunidade, somos cristãos, nós podemos ter a ortodoxia, esse conhecimento teórico e muito grande. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao estudo dos fundamentos bíblicos da família. É um prazer ter você estar nos acompanhando nessa aula, onde nós estamos estudando a respeito dos princípios e fundamentos bíblicos aplicáveis para a nossa família. Antes de darmos início, vamos fazer nossa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti. Nós te rogamos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, no início desse estudo, dessa aula de hoje. Nós te pedimos que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre a vida minha, que vou estar ministrando, sobre a vida daqueles que vão estar assistindo, sobre cada família. No nome de Jesus Cristo, nós te rogamos que teu divino Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente e nós possamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui nessa aula, no nome de Jesus. Amém. A aula de hoje é inimigos da família, influências externas. Você já parou para pensar quantas coisas estão influenciando a nossa vida? Você já parou para pensar quantas coisas estão influenciando a nossa casa, a nossa família? E além do mais, você já parou para pensar quantas vidas você pode estar influenciando? Você já parou para pensar quantas famílias a tua família pode estar influenciando? Influências diretas ou indiretas? Influências sempre existiu e sempre há de existir. Influência é algo que vão estar sempre exercendo, ou alguém vai estar exercendo sobre nossas vidas. Não tem dificuldade, não tem problema a ideia de ser influenciado ou influenciar. A questão que fica é essa influência que estamos exercendo, ou que alguém está exercendo em nós, está nos levando aonde? Está provocando em nós, ou naqueles que são influenciados por nós, o quê? Essa é a pergunta que devemos fazer. O inimigos da família, influências externas, o texto base para essa lição
está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Vamos abrir a nossa Bíblia para olharmos junto? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deste afasta-te. Então, o texto básico dessa lição é o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. E o texto-chave, o versículo-chave é 1 João, capítulo 2, o versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós, nessa noite, nessa lição, nessa aula, nós iremos estudar a lição e vamos entender quais são os inimigos externos que está diretamente influenciando as famílias de hoje. Nós estamos vivendo tempos terríveis e complicados e difíceis. Então há uma necessidade de empenharmos cada vez mais para buscar todos os recursos e fundamentos da Bíblia para proteger, guardar a nossa família e cada membro que compõe essa família. Mas essa busca e essa necessidade, esse reconhecimento só vem a partir do momento que o amor esteja em evidência na família. O amor por ambos os membros da família tem que ser o fundamento principal e que esse amor vai fazer reconhecer a necessidade e a urgência de busca de fundamentos, de todos os meios saudáveis e bíblicos para proteger a família, principalmente nesse mundo perverso, cruel e difícil que nós estamos vivendo nesse tempo atual, em qual o objetivo de tantas outras coisas, de ideias, de ideologias, é sempre atingir a família. Nós devemos ter amor pela família, porque a cultura está em constante transformação, e uma transformação sempre, a maioria das vezes, para sempre pior. São pessoas que essa cultura que não se incomoda com a imoralidade, com a indecência, com a crueldade, com a violência, que parece que se sentem incomodados, mas não fazem nada para resolver esse problema e não ser daqueles que promovem esse tipo de problema. Então nós devemos tomar cuidado, porque aqui ele falou assim, que dessas coisas dos últimos dias que iam vir, que os homens seriam amantes de si, uma das coisas que ele fala é da imoralidade, da falta de cumprimento daquilo que promete e zombar da pessoa do Deus quando nega o seu poder e a sua grandeza. O que eu quero, dois pontos que eu quero deixar aqui é: a imoralidade está crescendo cada vez mais. E o escárnio e a zombaria daqueles que decidem ter uma vida guiada pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, passam a ser alvos de zombaria daqueles que estão na imoralidade, qual faz parte da vida deles.
Então não é difícil. Então nós vemos uma cultura que está mergulhada na imoralidade, na indecência, e encontra algumas pessoas que decidem não mergulhar na imoralidade, na indecência, juntamente com eles, essas pessoas passam a ser o quê? Alvo de zombaria e de escárnio. Mas a preocupação é para nós cristãos, que temos a Bíblia como nossa regra de fé, a bússola, é o mapa da vida do cristão em todas as áreas, é o norte do cristão, é as Sagradas Escrituras. Como que nós estamos nos comportando, como nós nos comportamos nesse mundo no qual nós dizemos que somos cristãos. Se você fosse pintar esse mundo, como você pintaria? Se você fosse pintar um quadro, você é um artista, e alguém fala assim, descreve o mundo através de uma obra artística das suas próprias mãos, desenhando aí para mim. Como que você descreveria? Qual seria essa imagem aí que você estaria colocando em uma tela para apresentar para aquele que o pediu? E como que você ia pintar esse mundo imerso em uma cultura completamente corrompida e prostrada a práticas de pecado? Como que você pintaria os comportamentos diários na família e de todos os membros que faz parte da família? Como você pintaria esse quadro? Agora convido você para pintar um quadro da tua família. Como você, como cristão, ou você, independente, que é uma pessoa de família, que é conservador, que tem uma conduta, como que você pintaria o quadro da tua família nessa cultura, nesse mundo perverso, nesse mundo cruel, nesse mundo de imoralidade crescente cada vez mais? Como você pintaria? Como você pintaria cada membro da tua família, como ele se comporta nessa sociedade? Como você ia pintar esse quadro? Principalmente para nós cristãos, essa pergunta deve ser feita, refeita, pensada e repensada por todos nós, particularmente. Como nós pintaríamos a nossa família diante dessa sociedade? Tem duas máximas do cristianismo, tem dois pensamentos, que nós chamamos que é a ortodoxia. Ou seja, a ortodoxia é as doutrinas retas, doutrinas ou teoria, conhecimento daquilo que é certo. Cristãos, principalmente cristãos, nós sabemos o que é ortodoxia. É o conhecimento daquilo que é certo, doutrina correta, as regras corretas. E tem outra parte que chama ortopraxia, que quer dizer é a prática reta daquilo que é conhecido, daquilo que você conhece. Então a pergunta é, nós como cristãos, todos nós que falamos que frequentamos, participamos de uma comunidade, fazemos parte de uma comunidade, somos cristãos, nós podemos ter a ortodoxia, esse conhecimento teórico e muito. O tempo que nós passamos nessas coisas de morais e decência e dando audiência para elas, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Mas alguns podem falar assim, mas isso não tem tanta coisa assim importante. Isso não tem nada a ver. Isso não faz mal nenhum. É aí que nós devemos tomar muito cuidado, porque aquilo que é reprovado por nós algum tempo atrás, e nós começamos a dar audiência, e nós começamos a achar engraçado, achar interessante e dedicar tempo, quando vai passando o tempo, nós vamos estar validando esse tipo de coisa. Ou seja, aquilo que eu ensinava, que nós acreditávamos que era errado, conforme vai passando o tempo, nós deixando a mídia, as indecências imorais influenciar a nossa vida, nós, no primeiro momento, achamos interessante, engraçado, atrativo, quando pensa que não, nós vamos passar o que? Racionalizar essas coisas, e nós vamos passar a validar esse tipo de coisa. Um exemplo, os cristãos sempre ensinaram que é contra divórcio.
sempre, sempre ensinaram contra o divórcio. E hoje, esse número está diminuindo cada vez mais. E embora que tenha que ver casos e casos, mas de um modo geral, o divórcio, o adultério, sexo antes do casamento, a violência doméstica, o respeito mútuo, o respeito como deve ver com a sociedade, alguns tipos de comportamento que o cristão reprovava, agora começa a validar esse tipo de coisa. Divórcio se tornou normal. Sexo entre os jovens e adolescentes dos cristãos no meio da igreja se tornaram normal antes do casamento. George Barna, no livro dele, ele fala que, na pesquisa que ele fez, que um grande número dos nossos jovens vivem práticas sexuais. E tem alguns líderes e alguns segmentos religiosos que aprovam esse tipo de coisa, que antes era condenada, não era aceitável. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque eu lembro que tem um livro de Pascal Bernardino que ele fala, que ele fala assim que o comportamento, aquilo que era reprovado por alguma falha, algum acidente na vida, a gente passa a racionalizar essas coisas e começa a defender e vende os nossos valores, mais ou menos com essas palavras. Será que nós não estamos sendo assim? Devemos tomar muito cuidado em nome de Jesus Cristo. A mídia, ela tem seus lados bons e tem seus lados ruins. O que precisa é nós analisarmos cada coisa, é nós prestarmos muita atenção nessas coisas que está aí para fora. É questionar, ser crítico a todas elas. A segunda coisa, aqui como eu tenho falado anterior, é dar muita ênfase em especialistas. Chesterton chama essa pseudociência em seu livro, no vários seus escritos, mas principalmente no aspecto do divórcio, ele fala sobre essa mídia, ele chama de mídia marrom, e ele especificou principalmente negócio de especialistas que estava, ele chama que esse especialista estava abolindo a família e o casamento. Essa mídia manipuladora que nós devemos tomar muito cuidado em nome de Jesus Cristo. Nós devemos tomar cuidado com os especialistas que vêm oferecendo saídas e recursos para nós. Uma das coisas que nós devemos prestar muita atenção é esses recursos, essas orientações, nós temos que analisar elas com a Bíblia aberta para ver se não estão fugindo, se não está fugindo do que as Sagradas Escrituras cobra de nós. Nós devemos submeter todas as ideias, tudo nesse mundo, às Sagradas Escrituras. Não é as Sagradas Escrituras que devem se submeter ao comportamento humano. É o comportamento humano que deve se adequar e se submeter ao que as Sagradas Escrituras ensinam a respeito disso. Então, tudo que os especialistas nos ensinam, nós temos que examinar todas elas com o quê? Com critérios bíblicos. Tudo que está diante dos meus olhos, diante de seus olhos, diante de nossa família, deve ser examinado com os critérios bíblicos. Isso é muito mais importante. Nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos mudar os valores de nossa vida por causa desses pseudos especialistas que tanto cresce nesse mundo de hoje. Nós devemos tomar cuidado se aquilo que é de valor absoluto para nós e para a nossa família não está sendo mudado. Nós temos até aquele valor que é valor relativo, tem o valor absoluto. Então esse valor absoluto, nós devemos tomar muito cuidado, nunca devemos abrir mão dele. E esses valores, o que eu chamo é os que a Bíblia transmite para cada um de nós. Mas para que isso possa acontecer nessa decisão, nesse processo de decidir, manter os valores da Bíblia Sagrada aplicada em nossa vida, em prática, e não permitir que a mídia mude esses valores, uma das coisas que nós devemos ter sempre é buscar sabedoria do Senhor. Buscar
discernimento, buscar sempre temer ao Senhor acima de tudo e se submeter sempre à sua palavra. Então nós devemos buscar sabedoria para Deus, discernimento para Deus, e mais do que nunca nós devemos ter discernimento em prática todos os dias de nossa vida. Porque essas coisas são sutis, essas coisas são assim, sagazes para interferir e entrar no nosso meio. Nós devemos tomar cuidado porque nós não devemos ser dominados pelas ideias dos especialistas, mas devemos levar em conta sempre a opinião e a ideia de Deus, como que ele trata e diz respeito tal assunto que nós estamos em discussão. Então, a verdade divina, ela é a única absoluta e nunca houve ou haverá uma outra verdade superior à verdade divina, à verdade de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado com essas verdades que as mídias passam, estão influenciando. Devemos ter critérios e analisarmos com os critérios da Sagrada Escritura. Muito bem. Como usar a mídia sem deixar que ela contamine a sua família? Como usar a mídia sem deixar que ela contamine a sua família? Um dos primeiros conselhos é atitudes prudentes. A prudência é uma virtude que é exigida de cada um de nós. O que é essa prudência? É a virtude que faz ou prever e procura evitar perigos e outros danos, etc., que pode provocar a mim ou a alguém ou a terceiros. Então, atitudes prudentes. Nós como família, nós como pai, os pais, as mães e filhos, deve ser prudente nas atitudes, para ver se aquilo que está acontecendo, não está aqui diante de nós, não está nos levando, arrastando para um abismo ou para um perigo. Muito bem, nós precisamos, primeira coisa, fazer dessa prudência. E essa prudência que a Bíblia nos ensina está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que nós devemos ter o quê? A nossa vida enraizada em Cristo e na sua palavra. Precisamos nos encher diariamente da Bíblia, mais do que a mídia está oferecendo por aí. A primeira atitude de prudência, encha-se da palavra de Deus. A primeira atitude prudente é ensine a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, como Deus falou com Josué, medite nessa lei de dia e de noite, não afaste sua boca dela, para que você possa fazer conforme ela ensina ou descreve. Então, quanto tempo nós gastamos nas mídias sociais? Quantas horas de dia nós gastamos nas mídias e vendo tantas outras coisas que não contribuem em nada para nós e menos para a Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia. Tem gente que confessa com a boca que ama a Bíblia, mas não lê, não pratica, não lê, não estuda diariamente essa Bíblia, não se alimenta dela, não se enche dela. Então essas pessoas estão tendo uma dificuldade na sua espiritualidade, uma dificuldade na sua ortopraxia. Então nós devemos tomar cuidado, precisamos nos encher das Sagradas Escrituras. Diariamente você, meu irmão, a tua família está se enchendo de quê? O que está o que mais ocupa espaço na tua vida, no teu coração, o que mais toma tempo de você? Então a primeira atitude prudente é se encher mais das Sagradas Escrituras. É se alimentar mais das Sagradas Escrituras. A segunda coisa é tomar cuidado para que não seja enganado.
O conhecimento da sã doutrina é que protege nós. A confissão intelectual é muito boa e deve buscar sempre, por causa de nós não ser confundidos com as filosofias pagãs e enganosas que existem por aí. Então busque conhecimento, busque o desenvolvimento intelectual, busque todos os recursos nisso, para que você aprenda as verdades da palavra de Deus, para não ser confundido com as filosofias mundanas que estão sendo ensinadas por aí. Hoje existem vários filósofos, hoje existem vários professores especialistas, e quando nós não tratarmos um assunto biblicamente e buscar ter conhecimento nessa área, há um grande perigo de ceder às filosofias mundanas e pagãs. Nós devemos tomar muito cuidado e estar muito atento, principalmente nesse dia de hoje, tantas filosofias mundanas e terríveis. Nós devemos ter tudo isso e buscar nos empenhar e nunca nos intimidar e nem ser tímido. Buscar sempre examinar e ter conhecimento a respeito daquilo que está sendo transmitido e principalmente dos meios santos e puros para manter aquilo que eu amo preservados conforme as Sagradas Escrituras. Muito bem. Outras coisas que nós devemos tomar muito cuidado, que Cristo é a maior autoridade. A prudência, um dos atos da prudência aqui é que Cristo tem que ser reconhecido em nossa vida sendo a maior autoridade. Quem tem sido a autoridade em nossa vida? Quem tem exercido a autoridade maior em nossa família? O especialista? Ou o professor? Cristo é a autoridade maior. E como nós vamos começar a exercer isso? A atitude prudente também, que começa para nós tentar que essas coisas não contaminem a nossa família, é examinar fatos. Tudo deve ser examinado, deve ser crítico em tudo, como eu falei anteriormente, deve ser crítico em tudo. Nós devemos o quê? Ler um livro, assistir TV, ver na internet, mas julgar todas as coisas, principalmente fatos, à luz da palavra de Deus. Discernindo e vendo aquilo que convém e o que não convém estar. O que pode e não pode. Nós devemos também fazer essa análise, examinar os fatos, as opiniões de tudo que existe por aí, principalmente no que diz respeito ao mundo infantil e o mundo familiar. Nós devemos examinar fatos, mas devemos tomar um cuidado também, não é porque é fato que nós devemos aceitar e concordar. As Sagradas Escrituras deve ser a nossa orientação. Uma das coisas que essas influências externas têm exercido na família é o que nós chamamos de hedonismo. Ou seja, o hedonismo é a busca, a finalidade do hedonismo é a busca do prazer pessoal, independente do que acontece, independente do que eu vou fazer. O que importa é eu ser feliz. E esse hedonismo tem entrado em nosso meio também. Tem feito parte do nosso mundo cristão também. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque pessoas que vivem em busca de prazeres oferecidos pelo mundo, essas pessoas já estão perdidas. Pessoas que vivem só pelo prazer pessoal, sacrificando coisas, acabando com coisas, destruindo vidas, humilhando e machucando pessoas em prol do prazer pessoal. Isso é perigoso, isso é pecado, é danoso, isso é hedonismo. Hedonismo é quando a pessoa tem por finalidade buscar o prazer pessoal, satisfação pessoal, sacrifica tudo e todas as coisas em busca do prazer pessoal para impressionar outras pessoas e mostrar o quanto ele é grande, o quanto ele é importante. É o que nós chamamos de muitas coisas que nós chamamos hoje, as pessoas, o homem está sendo levado a olhar mais para si, em busca de realização pessoal.
Alguns sacrificam a família, casamento, tantas outras coisas, embora em nome de uma busca desenfreada pelo prazer pessoal. Tantas famílias destruídas por causa do hedonismo, essa busca do prazer. Em vez de buscar a comunhão, o bem comum entre todos os membros e toda a família, tem gente sacrificando a família em busca de sonho pessoal, uma realização pessoal, está sacrificando a família. A família, de hipótese alguma, pode ser sacrificada em nome de uma coisa pessoal. A família, de hipótese alguma, pode ser substituída, danificada, sacrificada, destruída em prol de um prazer pessoal. Esse prazer pessoal nós devemos tomar muito cuidado, que às vezes tem entrado até em nosso meio com a influência de tantos desses autoajuda, o coach, o sucesso, a grandeza. Olhe para si, você merece, você pode, você é o melhor, você tem potencial. O homem que examina as escrituras não se deixa levar por isso. Então deve tomar muito cuidado com isso também. Porque a única felicidade, a plena felicidade, e a pura e a verdadeira, nós só encontramos em Cristo. Como nós falamos do texto lá, o texto-chave. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Que é 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem vive em busca do prazer, ama o mundo, Deus não está nele. Que anda nos prazeres na busca desse mundo afastado de Deus, está completamente perdido. Então a felicidade, meu irmão, a felicidade, minha irmã, a felicidade, ouvinte, nós só encontramos essa plena felicidade em Cristo. Há um vazio dentro de nós, há uma coisa, um espaço dentro de nós que nada preenche. E esse espaço, esse vazio, só é preenchido com Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Porque a felicidade, segundo o mundo, ela é passageira, ela é inimiga de Deus. Como nós lemos aqui, todas essas coisas aqui, que amantes de si, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto naturais, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, dos bons, traidores, obstinados, soberbos, amantes do prazer mais do que amantes de Deus. Isso é a felicidade do mundo. Pessoal, mundana e carnal, que vai ser passageiro. Então nós devemos tomar cuidado, nós devemos buscar a felicidade em Deus e não a felicidade da ostentar as coisas e a busca dos prazeres. Nós devemos aprender a nos contentar com aquilo que Deus fez em nós, está fazendo em nós e deu para nós. O contentamento é uma das virtudes que deve ser mais desenvolvida em nós. Contentar-se com aquilo que Deus deu, fez e está fazendo em nós. Nós não podemos ter, às vezes não conseguimos ter sucesso em nossa carreira, às vezes nós não conseguimos alcançar a grandeza naquilo os projetos, resultados positivos. Vamos nos contentar com Deus. Porque tudo que acontece em nossa vida é pela vontade dele. Tudo. Então contente-se que Deus, que cuida de nós, que está nos direcionando, isso é mais importante. Você não conseguiu hoje? Contente-se com Deus. Você não conseguiu aquilo e Deus te deu só isso? Contente-se com isso que Deus deu para você. Contente-se com isso que Deus fez em você. Contentar com aquilo que Deus nos oferece é a virtude que deve ser mais desenvolvida em cada um de nós. A busca da felicidade da verdadeiro cristão só vem através de Cristo. E essa busca tem que ser o que? Tem algumas marcas. Essa busca que tem que ter em nós, nós devemos exercer todos os dias. Uma das primeiras coisas nós devemos ter o que? Coragem. É coragem. Cristo é a felicidade, a fonte da felicidade plena em nós. E nós buscarmos felicidade, ou como diz o título de um filme, A Busca da Felicidade,
Então, com Will Smith, então nós devemos tomar cuidado que nós temos uma busca de felicidade, só que é totalmente ao contrário do mundo. Como diz aqui o livro, o reino de ponta cabeça. A busca do mundo é pessoal e sem Cristo. A busca não é pessoal, mas é o contentamento com aquilo que Deus fez em nós, está fazendo em nós, deu por nós, e através de Cristo nós vamos buscar essa felicidade. E essa busca a primeira coisa é ter coragem, por quê? Para ser o quê? Reto. A primeira coisa é ser reto. Retidão tem que ser uma busca em nossa vida. Nós buscamos isso? A busca da felicidade é uma pessoa ser reta em tudo e com todos. A segunda coisa é integridade. Nós estamos buscando a integridade. Não existe nada mais prazeroso quando a pessoa exerce alguma coisa e ele põe integridade nele, ele é íntegro naquilo que ele está fazendo e ele sente prazer nisso. E fica feliz com isso. A integridade. A outra coisa é prudência. Busque a prudência. Vamos exercer a prudência em nossa vida. E a outra coisa, ter coragem de buscar uma temperança, um autocontrole, um temperamento trabalhado pela palavra de Deus. Domínio próprio. Busque isso. Será que quando às vezes nós temos uma dificuldade em nossa área, não conseguimos dominar, e quando nós passamos a dominar, o domínio próprio passa a ser evidente, isso nos torna felizes. Pense nisso, domínio próprio. E acima de tudo, amor a Deus e amor ao próximo, independente de quem é esse próximo. Está aqui uns recursos que nós devemos buscar através de Cristo a felicidade e ter coragem para fazer. É o quê? Ser reto, íntegro, prudente, ter uma boa temperança, domínio próprio, amor a Deus e ao próximo. Pense nisso. Vamos buscar isso em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. As influências externas não podem influenciar a nossa família. Eu quero concluir lendo aqui a conclusão, diz assim: não ame os costumes do mundo, não ameis os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente, tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. 1 João 2,15, 17. A Bíblia da linguagem contemporânea. Que a Bíblia exerça influência eternamente em nossa vida, na tua família, na minha família. Que nós não vamos ceder às influências externas da mídia por aí, mas vamos ser influenciados pelas Sagradas Escrituras. Não vamos permitir que os pseudos especialistas, cientistas, venham influenciar a nossa vida, mas que nós sejamos influenciados continuamente pela pessoa de Cristo Jesus. Que Ele seja a nossa influência maior. Que nós tomamos cuidado com que tipo de influência nós estamos exercendo na vida de outras pessoas por aí. Pense nisso. Não só no que você está sendo influenciado, mas também no que você está influenciando na vida de outros também. Em vez de nós sermos degraus para algumas pessoas, alguns às vezes está sendo pedra de tropeço. Tome cuidado com isso. A influência que está sendo exercida em você e a influência que você está exercendo na vida de outros também. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar essa aula. Te damos graça, Pai Celeste, por esse momento que nós passamos estudando esse estudo a respeito das influências externas na família. Que nada disso venha, Pai, nos influenciar, nos arrastar para o lamaçal da indecência e da imoralidade.
para que isso possa nos preservar na tua presença e na tua vontade, abrindo nosso entendimento e nossos olhos para que a gente não mergulhe com influências malignas desse mundo moderno, para que nós sejamos influenciados simplesmente pelas Sagradas Escrituras e que Cristo seja o nosso alvo e a nossa busca constante em nossa vida, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Te aguardo na próxima lição. Nós vamos estar tratando sobre a restauração para casamentos em crise. Restauração para casamentos em crise. Há fundamentos bíblicos para isso. Então te aguardo na próxima lição. Que Deus abençoe você, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.